Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente inicia o encontro com uma pergunta bem simples, só que ao mesmo tempo bem reflexiva. Qual que é o sentido da vida pra você? Porque desde pequeno, quando a gente entra no maternal na escola, as professoras nos ensinam que a gente cresce, a gente nasce, a gente é criança, adolescente, depois adulto, idoso, e aí vem a morte. Mas por que isso? Por que a gente tem esse ciclo? E por que é só assim? Por que não tem uma continuidade? Existem várias perguntas que não são respondidas. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho, aprender, passar para vocês as nossas experiências e tudo mais, qual que é o sentido da vida para os cristãos. Porque pra gente é muito simples você falar que o sentido da vida é o ciclo e aí você vai e é isso. É muito caduco você falar que é uma coisa muito simples que pode acontecer. Aí, para os cristãos, você veio aqui para uma missão, para alguma coisa. Você não veio para o mundo à toa. Porque você foi o escolhido para estar aqui. Entre milhões de pessoas que poderiam estar no seu lugar, quem está aqui é você. Então a gente não pode desperdiçar essa chance que a gente teve, porque, por exemplo, a gente ganhou uma corrida, igual todo mundo fala, porque a maior conquista que a gente teve é conseguir estar aqui. Algumas pessoas viram adultas mais cedo do que outras, elas sabem o seu lugar, sabem se posicionar, sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. Já outras demoram mais para isso, demoram para saber que outras pessoas precisam delas, e que a vida é uma coisa bem complicada, só que a gente tem que saber. Cada um pensa de uma forma. E, por exemplo, pra gente, Deus é misericordioso, foi Ele quem criou o mundo. Mas, por exemplo, para outras pessoas de outras religiões, isso não tem nada a ver. Deus é só mais uma pessoa e que não tem importância nenhuma. Então, cada um tem um pensamento e uma forma de agir diante dos outros. Dando continuidade ao tema, eu vou falar sobre pessoas que ainda não conseguiram encontrar o sentido na vida delas, como, por exemplo, não se aproximando de Deus ou então não aceitando Ele. Essas pessoas procuram um jeito de preencher o vazio na vida delas, por exemplo, colocando ídolos à frente de Deus, ou então colocando o dinheiro como a principal coisa da vida. Mas você não precisa ser necessariamente igual a Deus. Porém, sempre tem que tentar melhorar a cada dia mais, estando próximo da família e de Deus. Portanto, o sentido da vida é viver. Eu vou fazer com vocês a dinâmica, que é sobre o valor da vida. Esta folha representa a nossa vida que recebemos de Deus como dom. Ela é lisa, bonita, não tem marcas, não tem rasgos, não tem furo, mas nós sabemos que nem todas as atitudes que a gente toma é de acordo com a vontade de Deus. Como, por exemplo, os pecados, as coisas ruins que a gente faz, nossos erros. Mas o que devemos fazer com isso? A gente deve jogar fora? Tem como fazer outra coisa com isso? Então, nós percebemos que após esses erros cometidos, ainda, apesar dela possuir várias marcas, ainda possui algumas partes lisas, como o original. Que apesar que a gente cometa erros, coisas erradas, coisas ruins, ainda sobra um pouco da parte original, como bondade e outras qualidades. Então, nós temos que fazer com que essa folha brilhe novamente. Com isso, vamos dobrá-la em 4 partes. Após dobrá-la, percebemos que possui o sinal de Cristo. O que o sinal de Cristo representa em nossa vida? Representa a esperança, a vida, a morte, a salvação, a libertação. E nós somos marcados pelo sinal de Cristo no nosso batismo, e ele é nosso sinal de força. Então, por mais difícil que seja, todos nós sabemos que é muito difícil acertar em uma escolha, mas nós devemos, que por mais difícil que seja, tentar acertar essas escolhas. E com isso, com esses 4 pedaços de papel, nós devemos fazer uma flor.
que representa alegria, vida, e nós devemos cultivar flores nos nossos jardins, porque se a gente tiver um jardim dentro da gente, os outros irão perceber. Mas é isso que eu queria passar para vocês, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo. Mas eu acredito que logo, logo tudo isso vai passar e tem um propósito para tudo isso estar acontecendo com a gente. Acho que principalmente para a gente poder valorizar cada abraço, cada momento com as pessoas que a gente gosta e que vive o nosso dia a dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre a dinâmica. Boa noite! Que saudade que eu tô de vocês. Muito ansioso com... Vocês já viram aí, teve uma dinâmica, teve algumas explicações. E eu venho aqui fechar a nossa reunião. E... que tema, hein? Qual o seu norte, sentido da vida? Tô falando para vocês jovens... E acaba que é uma pergunta muito difícil, porque qual que é o nosso norte? Será que vocês já decidiram? E é até difícil falar porque assim, será que eu já achei o meu norte? Será que os pais de vocês já acharam o norte de vocês? E será que a gente pode fazer mais do que às vezes a gente acha que é o nosso sentido da vida? E que época difícil, né? Dessa pandemia, desse isolamento, da quarentena. E por que é difícil? Porque nós somos pessoas muito boas, a gente quer estar próximo, a gente quer ajudar o próximo. E mediante essas coisas a gente começa a direcionar a nossa vida. O que eu posso fazer diferente? Ou seja, o meu sentido da vida antes de começar tudo isso era um pouquinho diferente. Por quê? Hoje eu tenho essa obrigação de qual que é o meu sentido de vida, qual que é o meu norte. Eu preciso estar aí tentando passar um pouquinho para vocês. Então, o que eu venho falar? Acho que milhares de pessoas estão fazendo isso nesse momento difícil. E tem um negócio muito, mas muito engraçado que eu ouvi na igreja. Imagina vocês aí em casa. Pai, mãe, todo mundo da igreja, todo mundo vai à missa, todo mundo, sabe, um padrão de vida bacana. Mas aí vem a seguinte pergunta, neste momento que a gente está vivendo no Brasil não, no mundo, o que você está fazendo pelo próximo? E antes de existir a pandemia, pergunta, o que você também fazia para o próximo? Eu escutei isso do Padre Itamar e achei muito bonito essa ideia dele. Ser igreja dentro de casa é fácil. Difícil é ser igreja fora de casa, ser igreja para o próximo. Então, o que eu venho hoje falar para vocês? A gente tem diversas escolhas do que a gente vai querer. Independente de profissão das coisas, o que eu vou fazer pelo próximo? Como eu vou ajudar o próximo? O mundo precisa muito disso. E essa, às vezes, é a pergunta difícil. É a pergunta chave. Como que eu vou fazer? Eu tenho milhares de ideias e acho difícil executar. Mas, às vezes, ela é mais simples do que você pensa. A gente não precisa começar ajudando 1 milhão de pessoas. A gente pode ajudar uma. E hoje eu venho falar de mim, Leandro, das pessoas que me conhecem. Eu tento muito trazer um negócio, que é o sorriso e a positividade. E falar, pode contar comigo, certo? Eu tento que todo mundo que me encontra me veja sempre sorrindo, porque eu sei que a vida não é fácil.
A vida não, para a maioria não vai ser fácil. Mas uma coisa vocês têm que concordar comigo. Deus nos deu um presente lindo demais pra gente às vezes ficar perdendo tempo. Então, quando fala de norte, sentido da vida, eu tenho muito para falar pra vocês. Eu acredito que daqui a alguns anos minha vida vai mudar mais ainda e vai mudar mais ainda. Não vai ser aquele caminho lindo, sabe, assim, retinho. Como diz, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu tô pronto para encarar essas linhas tortas. Então vão ter mudanças, pessoas vão passar. Pessoas vai deixar de existir na minha vida. Pelo menos fisicamente, no coração espero que não. Mas as mudanças acontecem. E uma eu tento permanecer. As pessoas sabem da minha alegria. Então eu venho aqui falar. O meu norte da vida e se eu posso fazer alguma coisa por alguém, eu encaro esse papel, eu ponho aqui o meu narizinho de palhaço e venho aqui te falar. Aqui você tem um amigo, aqui você tem alguém para te fazer sorrir. Você vai me encontrar? Eu vou estar sempre sorrindo, nós vamos passar essa pandemia e nós vamos abraçar e você nunca vai me ver de mau humor. Pelo menos é o que quando eu acordo eu peço para Deus todo dia. Deus, vamos lá, a batalha é grande, mas me ajuda mais um dia. Caminha comigo, faz manter esse sorriso. E ele vai lá e fala assim, Leandrão, tamo junto. Põe lá aquela peruca. E eu já mando aquela peruca. E já sai, certo? Então, tá aqui o meu recado. Qual o seu norte? Qual o sentido da sua vida? Antes de tudo, agradece a Ele, certo? Pelo esse presente maravilhoso. Faz a sua parte. Esteja disposto a ajudar alguém. Tchau, obrigado. Muita saudade, hein?